Olá pessoal, seguindo aqui com a cobertura da Brasil Paralelo para as eleições 2026, hoje mais uma entrevista com um pré-candidato ao Senado. Recebemos nos nossos estúdios Ricardo Salles, deputado federal pelo Partido Novo aqui de São Paulo. Eu sou Renato Dias e a bancada será formada por mim, por Fernando Leal, que é analista político aqui da nossa equipe da Brasil Paralelo, e também pelo professor de História Gabriel Correia, também aqui da equipe da BP. Ricardo, muito bem-vindo à BP mais uma vez. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Quero começar perguntando sobre o cenário eleitoral para o Senado aqui de São Paulo. Existe uma preocupação muito grande por parte dos eleitores de direita com uma possível pulverização dos votos entre três candidaturas. A sua, a do deputado Derrite, que já esteve aqui com a gente também, e o André do Prado, que foi a escolha do PL para essa outra vaga, composição junto com o Derrite. Uma polêmica muito grande sobre não ter apenas duas candidaturas. E aí eu te pergunto, por que o PL escolheu o André do Prado para fazer essa chapa com o Derrite e não o senhor? Veja, eu saí do PL depois da eleição de 2024 não ter tido oportunidade de concorrer a prefeito em São Paulo. Eu era o terceiro deputado mais votado da cidade de São Paulo, o Eduardo foi o terceiro no estado, mas eu fui o terceiro na cidade. Portanto, eu queria concorrer a prefeito tendo sido secretário, ministro, terceiro deputado mais votado da eleição 2022 e está, na época, com cerca de 18,4%, 18,7% das intenções de voto, sem sequer ter ainda oficializado a candidatura. Ou seja, o Valdemar jogou fora esta oportunidade e preferiu continuar aliado ao centrão do Ricardo Nunes. Um prefeito que tinha Marta Suplicy, Soninha, né, origem no MDB, na velha política, um vereador que sempre esteve envolvido aí nas histórias mais estranhas da política. O Valdemar preferiu isso, porque ele é a turma do game, né, a turma gosta do game. Eu não sou uma pessoa do game, comigo o que é certo, o errado é errado, eu sou contra a corrupção, contra o sistema, contra o centrão. Quando eu vi que num partido comandado pelo Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário do Mensalão, eu não teria condição de ser candidato ao Senado, ia continuar nesse reme-reme, eu voltei para o Partido Novo, que depois da saída do Amoedo voltou a ser ou passou a ser um partido efetivamente de direita, conservador e tal. Eu me lancei pré-candidato ao Senado lá atrás, antes de qualquer outro nome aqui no estado de São Paulo. O Derrite veio como candidato do PP, e em tese seriam os dois nomes para concorrer contra a esquerda, quem quer que fosse a esquerda. O PL, já sabendo que o Eduardo não concorreria, porque foi para os Estados Unidos, enfim, foi infelizmente condenado agora nesse processo, né, eu acho uma condenação injusta, mas foi, ele não será candidato. Então, o PL deveria dizer o seguinte, nós não temos candidato de direita de verdade, deixa o Salles e o Derrite vencerem a esquerda. Não, o que faz Valdemar da Costa Neto? Coloca um candidato que nunca foi de direita. André do Prado pediu voto para Dilma Rousseff em 2010, quando foi candidato a primeira vez, para o Mercadante, para o Márcio França, apoiou todas as medidas restritivas do João Dória na pandemia, todas, sem exceção. Ou seja, ele nunca foi, não é e nunca será um candidato de direita. Ele foi colocado agora como senador pelo Valdemar, porque, como todos sabem, o André do Prado é o pupilo do Valdemar da Costa Neto e o fruto não cai longe da árvore, então a gente já sabe o que ele significa. É importante dizer também uma outra origem da candidatura do André do Prado. Eles tentaram de todas as formas, quando eu digo eles, é o Valdemar e o André do Prado, fazer o André do Prado como vice do Tarcísio agora na reeleição. Tentaram de toda forma. Usaram pressão, o fato de terem a maior bancada do PL na Assembleia Legislativa, enfim, toda sorte de pressões. Tarcísio não aceitou o André do Prado como vice. Não aceitou por vários motivos, dentre eles sabendo como é que o PL trabalha. O Tarcísio, na época da Dilma Rousseff presidente, né, assumiu o DENIT para fazer uma limpa nos transportes naquela altura. E quem foi que ele limpou do Ministério dos Transportes e no DENIT? Justamente a turma do então PR, Partido da República, que hoje é o PL. Tá? Usou o livro de história. Pagou Alfredo Nascimento, é a turma do partido do Valdemar. O Tarcísio não se filiou no PL em 22, justamente por causa dessa história de corrupção do grupo político do PR/PL, e da mesma forma não quis conceder a vaga de vice para o André do Prado pelos mesmíssimos motivos. Ou seja, o André do Prado acabou recebendo um prêmio de consolação. Não te quero de vice, vai para o Senado. Ora,
São Paulo não é o estado para ter nem forasteiras rechaçadas pelo Acre e pelo Mato Grosso do Sul, e tampouco alguém que, não tendo credencial para ser vice, recebe prêmio de consolação para ser candidato da direita, nem sequer sendo de direita. Mas esse histórico do PL e do Valdemar, que o senhor tem trazido à tona recentemente, e inclusive serviu para o governador Tarcísio não se filiar ao PL, como o senhor acabou de dizer. O senhor não pensou nisso quando você se filiou ao Senado, ao PL lá atrás, para ser candidato? Pensei, e a nossa expectativa, quando o presidente Bolsonaro disse a todos nós, olha, vamos para o PL, a nossa expectativa era que, com a força do presidente Bolsonaro e a força dos deputados e senadores bolsonaristas que entravam ali naquele momento, nós pudéssemos arrumar a casa, transformar o PL de um partido típico de centrão, fisiológico, corrupto, envolvido em tudo que não presta nesse país nos últimos 40 anos, que ele pudesse efetivamente se renovar e tirar essa turma da velha política de lá de dentro. Não foi o que aconteceu. O Valdemar da Costa Neto continua mandando e desmandando no PL, e em todas as oportunidades que ele tem de afastar bolsonarista e colocar valdemarista em cargo-chave, ele coloca. Eu dou como exemplo sempre a eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado recentemente. Diziam que queriam participar da eleição do Mota e do Alcolumbre para o PL ter espaço na mesa. Quem eles colocam? O Altineu Cortez, que inclusive já foi candidato pelo PT, é um valdemarista ligadíssimo ao governo, com cargos no governo, verbas do governo, e no Senado quem eles colocam de vice-presidente na cota do PL? Eduardo Gomes, que é outro governista. Quer dizer, nenhum bolsonarista nos dois cargos-chave. O PL consegue ser a relatoria do orçamento, que é o cargo que mais mexe em dinheiro, né, no legislativo brasileiro, relatoria do orçamento. Quem ele coloca? Um valdemarista. Então isso está claro. O Valdemar usa os bolsonaristas para ter voto, mas em matéria de cargos com poder efetivo de caneta e dinheiro, só valdemarista. Fernando? Ministro, eu queria saber, o senhor falou sobre essa esperança, né, de levar bolsonaristas para o partido, para transformar o partido, para, enfim, trazer as ideias desse grupo político. Eu queria saber como o senhor avalia, porque o André do Prado contou com o apoio do Eduardo Bolsonaro também, que atualmente vive nos Estados Unidos. Eu queria saber a sua opinião sobre a atuação dele nos Estados Unidos, tanto nesse caso quanto em relação à política internacional. Bom, o Eduardo sempre foi, dos filhos do presidente Bolsonaro, aquele que mais conhecimento ideológico tinha das pautas da direita, a visão conservadora, e sempre foi um grande crítico do Centrão. Tanto que há um vídeo, todos nós conhecemos esse vídeo, dele na transição do governo do Temer para o do próprio presidente Bolsonaro, quando eu me tornei ministro, um discurso do Eduardo: eu quero ver quem de vocês aí vai continuar fiel à direita e quem vai se vender para o Centrão. Esse discurso é do Eduardo, não é só meu. Eu concordo com esse discurso, mas ele proferiu essas palavras. Passados 2019 para 2026, passados 7 anos, ele, em vez de prestigiar nomes da direita, prestigia um centrão típico, né? Filhote do Valdemar, André do Prado. Então, quem mudou de opinião e quem se contradiz e quem muda de posição foi Eduardo. Eu lamento que ele tenha mudado de opinião, sejam lá quais forem as razões que o levaram a isso, mas acho que ele, nesse ponto, contradisse muito a sua história. Isso não o desqualifica completamente, não é isso, mas é uma decisão errada de alguém que era referência, comparado ao Flávio, que sempre foi muito mais, entre aspas, centrão dentro dos irmãos ali. O Eduardo era o mais ideológico, o mais firme, né? E ele, de repente, começa a mudar de posição e a ceder a esse pessoal do centrão o espaço, contrariando, inclusive, o discurso dele mesmo, que eu acabei de me referir aqui. Com relação à política externa, eu acho que há certas coisas interessantes. O Eduardo construiu um relacionamento no CIPEC, no Heritage Foundation, enfim, entidades conservadoras mundo afora, que nós também, do Movimento em Direita Brasil, também temos desde 2006. Quando nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, nós começamos justamente internacionalmente a nos relacionarmos ao Atlas, ao Cato, ao Heritage e vários outros, Montpellier e por aí vai. O Eduardo estabeleceu a mesma relação que nós temos, só que, obviamente, ele conseguiu uma proximidade com os presidentes, com as famílias dos presidentes estrangeiros, porque ele é filho do Bolsonaro. Então, até aí, está tudo certo, fez um bom trabalho. Acontece que, não obstante isso, eu acho que há certas coisas que ele está se descuidando. Uma delas é essa história de querer a paternidade, como no começo quis, depois, obviamente, percebeu a besteira que isso era. A paternidade do tarifaço do Trump como punição ao Lula. Só que a punição do tarifaço não é o Lula, é o país.
Então, o certo nessa posição, eu acho que primeiro ele não teve participação no tarifaço. Ele diz que teve para ter a paternidade disso, mas é uma paternidade que ele devia ao contrário, dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tentei convencer o Trump a não fazer o tarifaço e ele está tão... Deveria, né, ter dito, que tentou convencer o Trump a não fazer o tarifaço. Disse também isso depois, né? Disse agora, né, no segundo movimento do tarifaço. Mas no primeiro, quando veio o tarifaço da primeira vez, comemorou o tarifaço como se fosse algo assim, olha, o governo Trump está tomando medidas contra o Lula. Ora, o tarifaço não é contra o Lula, o tarifaço é contra o Brasil. Então acho que esse é um ponto que o Eduardo tinha que, de alguma forma, tomar mais cuidado, né, para não atingir o país. Os brasileiros e o país não tem nada a ver com essa briga. Acho que, de fato, mostrar para o exterior que as eleições de 22 padeceram de uma falta de imparcialidade, que é importante, que há uma clara perseguição naqueles casos do 8 de janeiro em cima dos bolsonaristas, também é verdade. Enfim, há questões importantes a serem ditas internacionalmente, assim como a esquerda também fez isso. Não tem nada de antidemocrático nisso, em você mostrar para o mundo pontos que você acredita que estão sendo não observados da Constituição do devido processo legal, exatamente como a esquerda fez durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Eu era ministro do meio ambiente, eu ia lá para fora falar do meio ambiente brasileiro, eu via o quanto que ONGs, acadêmicos e ambientalistas brasileiros iam lá sentar o pau no Brasil lá fora, sem se preocupar com a imagem do país, com a balança comercial, com o agro, com o que quer que seja. Então, você ir lá fora defender seus pontos, não tem problema. Só não pode querer paternidade de coisas que são primeiro que não são, acho que eu, consequência do trabalho dele, isso é só mera retórica, e segundo, são ruins para o país. Salles, dentro desse contexto político, principalmente de polarização aqui no Brasil, entre progressistas, conservadores, direita e esquerda, é importante a gente falar sobre as pesquisas, né, nas vésperas da eleição. O senhor citou, entre aspas, forasteiras, né, referindo a Marina Silva e a Simone Tebet, que atualmente lideram essas pesquisas com um pouco mais de 30%. O senhor aparece ali com cerca de 17% a 18% de intenções de voto. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre essas pesquisas e, principalmente, como seria reverter, entre aspas, esse cenário, principalmente nesse contexto que a gente vê a direita pulverizada, como o Dias acabou comentando também. Veja só, Gabriel, eu não gosto de teoria da conspiração, não brigo com pesquisa. Se a pesquisa está certa ou está errada, as urnas vão dizer. Eu não vou ficar dizendo que a pesquisa é tendenciosa, que isso, que aquilo, porque isso parece choro de perdedor. Eu acho que nós temos que brigar para ganhar a eleição, ponto. A pesquisa, se tiver certa, ela vai ser confirmada, se ela tiver errada, ela vai ser desacreditada pelas urnas. O que eu vejo com relação às duas candidatas, Marina e Simone, as duas foram candidatas a presidente em momentos diferentes, mas ambas foram. A Simone, em especial, foi na última eleição. As duas chamaram o Lula de ladrão e disseram que o PT é corrupto e foram para o governo do Lula, justamente um governo que retomou a corrupção no Brasil. Está aí o INSS, o Vorcaro, o Correio, enfim, inúmeros exemplos. A Simone tem um caso ainda, as duas têm coisas graves lá dentro. A Marina faz parte da perseguição ao agro. Ela talvez seja o ápice, a mentora, a grande defensora da perseguição ao agro brasileiro no governo Lula, que se dá no campo da FUNAI, mas se dá também no campo do Ministério do Meio Ambiente, comandado pela Marina. Ela é a grande autora intelectual da perseguição ao agro brasileiro, país que tem no agro seu principal pilar econômico, exportação, geração de riqueza e tudo mais. Então, eu acho que o grande desserviço da Marina já começa por aí, né? Quer dizer, persegue o agro, promove e aumenta essa perseguição ao agro e vem querer ser candidata num estado que tem um agro relevantíssimo como o estado de São Paulo. Ela que eu achava, inclusive quando eu era ministro do Meio Ambiente, que ela poderia ser muito querida no Acre, e eu constatei, eu mesmo, que eu fui ao Acre várias vezes, ela é odiada no Acre. A população do Acre odeia a Marina. Por que odeia a Marina? Porque o Acre, a despeito de toda a militância ambientalista da Marina, ela não cuidou nada do Acre. O Acre tem o pior índice de saneamento básico do Brasil. Você vai à cidade de Rio Branco, tem lá o córrego da maternidade a céu aberto na cidade. A Marina era ministra do Meio Ambiente, o Lula era presidente da República, o governador do estado do Acre era o Viana, aliado da Marina, e ela não fez nada pelo saneamento do Acre ou coisas do Acre. Então não é à toa que ela é detestada no Acre. Aliás, é importante dizer que
Já no governo Lula atual, quando o Rui Costa, por interesses mesquinhos e absolutamente ali paroquiais, quis atrapalhar o avanço do setor privado na área do saneamento, porque ele é representante da autarquia de saneamento e dos servidores do saneamento da Bahia, ele convenceu o Lula a subscrever, assinar um decreto que destruía basicamente o marco legal do saneamento para atender os seus interesses paroquiais da Bahia, Rui Costa. O que disse a dona Marina Silva para defender o marco legal do saneamento e essa questão tão importante? Não disse uma única palavra. O Lula assinou um decreto destruindo o marco legal do saneamento, Marina não falou nada, isso só não aconteceu porque nós no Congresso fizemos um projeto de decreto legislativo, um PDL, que anulou o decreto do Lula que destruía, por sua vez, o marco legal do saneamento. Portanto, a Marina não é benquista no Acre, não cuida da agenda ambiental urbana, se omitiu nesses temas quando o Lula atentou contra o marco legal do saneamento, é inimiga do agro brasileiro e, portanto, inimiga do agro paulista, e não tem nada a ver com o nosso Estado. É um estelionato eleitoral completo. Quer dizer, se ela não se dá bem na carreira política que ela começou e percorreu lá no Acre, tá vindo querer um prêmio de consolação aqui e enganar paulista. A mesma coisa Simone Tebet. Simone Tebet não é de São Paulo, não tem nenhum vínculo com São Paulo, inclusive vem de um estado que faz grande guerra fiscal com o nosso estado, e ela ajudou muito nessa guerra fiscal do Mato Grosso do Sul contra São Paulo. Agora quer ser senadora por São Paulo a troco de quê? Mais uma que chamou o Lula de ladrão e foi pro governo dele? Diz que o PT era incompetente e corrupto, foi lá junto com o Haddad. Se o Haddad é o pai, ela é a mãe da crise econômica que está sendo gerada no Brasil. Ela era ministra do Planejamento. Que planejamento é esse? De explodir os Correios? De fazer esquema de roubo de velhinho do INSS? De arrebentar com as contas públicas? De jogar os juros a 15%? Que planejamento que ela planejou? Uma péssima ministra do Planejamento. Foi lá como prêmio de consolação. Aliás, eu me lembro na eleição de 22, já acho que entre o primeiro e o segundo turno, ela foi perguntada pelos repórteres, a senhora aceitaria um convite do Lula para compor o governo dele? Ela falou, o Lula não ousaria fazer um convite dessa natureza para mim. Não só fez o convite, como ela aceitou, né? E está lá. Estava no governo até agora participando de todo esse caos que está se causando ao Brasil. Não é possível que essas duas candidatas, Marina e Simone, possam ser, ao mesmo tempo, forasteiras em São Paulo, não tem nenhum vínculo com o nosso Estado, não conhecem o nosso Estado, fizeram o Lula, né, xingaram o Lula de ladrão e tudo, e agora chegam aqui em São Paulo dizendo, não, eu vou me candidatar a senadora por São Paulo, uma e a outra. Eu reputo esse percentual que elas têm, há exatamente dois fatores. Recall de ex-candidatas e conhecimento da população pelo fato de serem ministras. Eu já fui ministro, eu sei o quanto que a figura de um ministro de Estado projeta a pessoa como conhecimento, mas eu creio, e vou trabalhar nesse sentido, que nenhuma das duas sustente esse percentual de votos que as pesquisas indicam, justamente pela absoluta falta de qualificação para tanto. Salles, ainda sobre esse cenário eleitoral, o capitão Derrite, deputado Derrite, esteve aqui conosco, foi perguntado sobre isso, ele fez elogios ao senhor, o chamou de um amigo, evitou se posicionar ali de uma maneira mais forte, por uma questão até de um constrangimento, né, dessa situação, mas disse que tem esperança de que até as convenções, agora em julho, poderia haver um acordo para firmar apenas duas candidaturas entre esses três nomes, o dele, logicamente, seria mantido, e entre você e o André do Prado, então, a escolha de um dos dois. Que tipo de acordo o senhor aceitaria para esse cenário? Olha, até por tudo que eu tenho dito, só um acordo possível. O André do Prado se limita a ser aquilo que ele tem capacidade de ser, que é deputado estadual, ou até federal, se ele quiser, direito dele, e abre mão da candidatura ao Senado, que ele não pode, ele não tem credencial, Renato, para ser alguém que se diz, olha, eu serei candidato pela direita. Ele não é de direita, nunca foi. Está atrás de mim nas pesquisas e decidiu ser candidato depois. Só está sendo candidato como prêmio de consolação, porque foi rechaçado porque queria ser vice-governador e foi rechaçado. Olha, não vai ser, toma o Senado de prêmio de consolação. Eu não vou abrir mão para o André do Prado em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Se tem alguém... tentou conversar de uma maneira mais Conversei muito com o Tarcísio lá atrás. Com o Tarcísio, com o Eduardo, como é que foram esses diálogos? Conversei com o Eduardo por telefone, conversei várias vezes com o Tarcísio pessoalmente. O Tarcísio tinha me dito, olha, eu acho mesmo que tinha que ser só você e o Derrite, antes dessa história do André do Prado ser candidato. Depois, quando o PL lançou o André do Prado, ele simplesmente abraçou o André do Prado, que até porque para ele é conveniente.
Ele se livrou do André do Prado de vice e falou, olha, sai para o Senado que eu te ajudo. Mas esse foi um acordo, inclusive, firmado com o Jair, né? Eu lembro que era uma vaga para o Mas esse Bolsonaro, digamos, que foi destinado ao Derrite, e a outra vaga seria do PL do Valdemar. Estou enganado ou não? E o próprio Jair também não estava rompido com o senhor. Veja só, eu acho que essa história de acordo que foi isso, foi aquilo, o Brasil, São Paulo, vou falar de São Paulo, São Paulo não é um feudo, que alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu vou fazer um acordo, vamos dividir São Paulo aí, tipo vencedores da Segunda Guerra em cima da Alemanha. Não é assim que funciona. Primeiro que a maioria desses nomes que você está citando, nenhum deles é paulista. Quer dizer, vem a cariocada toda ser candidata aqui em São Paulo, mandar em São Paulo, e os paulistas ficam à mercê de acordos, quaisquer que sejam. Eu sou paulista, de família paulista, aliás, há muito tempo, moro em São Paulo, nasci em São Paulo, estudei em São Paulo, tenho filhos em São Paulo. Aí vem alguém de fora e dizer, não, você não pode ser candidato porque eu fiz um acordo. Não me interessa o acordo que fizeram, não estou nem aí pro acordo. Eu sou candidato e ponto final, e não tem nenhum desses candidatos que conheça São Paulo como eu, que tenha experiência. Eu fui secretário de Estado aqui mais de uma vez, ministro, deputado, moro aqui, estudei aqui. Ninguém conhece o Estado melhor do que eu, nenhum desses nomes. Então assim, eu não vou abrir mão para nenhum nome, não vou. Se eu perder a eleição, faz parte do jogo. Aliás, é o que eu digo sempre, político que não aceita perder é meio caminho para fazer coisa errada, que começa a aceitar qualquer tipo de acordo para se manter no jogo. Eu acho o seguinte, o eleitor tem o direito de escolher em que ele vai votar. Eu tenho apresentado as minhas razões, os motivos pelos quais eu entendo que Marina e Simone deveriam ser impedidas de concorrer aqui, aliás, como qualquer senador fora do seu estado de vínculo eleitoral. Não é nenhuma questão de nascimento, é de vínculo eleitoral, vínculo político, pessoal, que tem muita gente que nasceu num outro estado e fez política, fez carreira em outro estado. Isso eu não vejo problema. O que eu vejo problema é essa mudança... É a mesma acusação que fizeram com o Tarcísio? O Tarcísio não tinha carreira... Vamos dizer, primeiro, o ideal era que nós tivéssemos um governador paulista. Esse era o ideal. Mas o Tarcísio tem pelo menos atenuante de que ele não tinha carreira política em lugar nenhum. Ele era um carioca que morou em vários lugares do Brasil, depois se estabeleceu em Brasília. Quando ele quis começar a sua carreira política, ele acho que tinha como hipótese ser candidato ao Senado do Mato Grosso, candidato do Senado do Goiás, pelo estado de Goiás, e optou, o Bolsonaro impôs, na verdade, não foi bem optou, que ele fosse ser candidato a governador aqui em São Paulo. Então ele começou, entre aspas, a sua carreira política aqui, em que pese ele não fosse daqui. As outras duas tinham carreiras políticas nos seus estados e fracassaram nos seus estados. E aí estão usando São Paulo como prêmio de consolação. Olha, eu não consigo me eleger no Acre, vou pegar os paulistas e fazer os paulistas de bobo. Não consigo me eleger no Mato Grosso do Sul, vou enganar os paulistas, vou fazer eles me elegerem. Que palhaçada é essa? Então, essa é uma falta completa de respeito ao povo paulista, principalmente. Ministro, o governador Zema esteve aqui com a gente e ele afirmou, foi bem categórico, assim, críticas ao Flávio Bolsonaro, por ocasião da questão do Banco Master e tudo. Isso rendeu a ele o desconvite para um evento em Santa Catarina. Como o partido, seu partido, deveria lidar com essa questão? Olha só, primeiro, eu acho que o Zema... Primeiro, o Zema é uma pessoa corretíssima. Foi um grande governador de Minas, reeleito em primeiro turno graças ao trabalho que fez. Não deve um voto ao Bolsonaro, que foi eleito graças ao Bolsonaro. Ele foi eleito a primeira vez sem o Bolsonaro e a segunda vez também sem o Bolsonaro. Ao contrário, foi ele que ajudou o Bolsonaro no segundo turno da eleição de 22 a diminuir a vantagem do Lula lá no estado de Minas Gerais. Dito isso, nós tínhamos um acordo no Partido Novo do Zema ser candidato até um determinado momento, e aí, se fosse o caso, dependendo do desempenho, rever ou não a manutenção da candidatura do Zema, que poderia continuar como ser candidato, ser vice de alguém, inclusive até do próprio Flávio Bolsonaro, como alguns aventaram. O Zema não queria, mas isso foi aventado. Ou desistir simplesmente, a gente apoiar um outro candidato. Todas essas questões estavam em cima da mesa, consoante o resultado eleitoral. O que acabou acontecendo? Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná firmaram parcerias com o PL. Então o Marcel lá no Rio Grande do Sul, o Adriano, que é o prefeito de Joinville, deixou a prefeitura para ser candidato a vice do Jorginho, governador. No Paraná, Chiquini, Deltan, etc., fizeram alianças com o PL do Moro e do Felipe Barros. Então, para eles é muito desconfortável, eles que estão aliados, assim, próximos do PL, para eles é muito desconfortável as críticas que o Zema
tem feito ao Flávio Bolsonaro. Acho que nenhum brasileiro minimamente decente e honesto intelectualmente vai dizer que não se incomodou com a publicação das falas do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, naqueles telefonemas, que não tem como você dizer, aquilo é besteira. Não é besteira. Mas também você não precisa o tempo todo ficar fustigando o candidato, porque afinal de contas, e esse é um ponto fundamental, e acho que o Zema não nega isso, o que nós precisamos? Vencer o Lula. Precisamos vencer o Lula. Então, de alguma forma, para que haja um ambiente mínimo de aliança no segundo turno, você também não pode se degladiar. Mas ao contrário também é verdadeiro. A campanha que os aliados dos irmãos do Flávio, entenda-se Carlos e Eduardo, estão fazendo nas redes, via Kim Paim, não sei mais quem, e outros perfis aí, sei lá o quê, contra todo mundo que não vamos dizer assim, 100% aderente à ideia, é vergonhosa. Aí depois você vai falar, no segundo turno você precisa todo mundo ajudar. O cara que está apanhando, eu não estou nem aí, eu falo o que eu penso, não dependo de ninguém para nada. Mas o que eu acho é que quando eles precisarem no segundo turno, eventualmente, de aglutinar o país contra o Lula, essas feridas causadas por eles mesmos vão impedir grande parte das pessoas de se empolgar e ir lá trabalhar, eventualmente, por uma candidatura de união no segundo turno. Salles, perguntar. É? Quem começou? Quem bateu primeiro? Não é questão de começou, Renato. Quem é o maior interessado na calmaria da oposição? É o próprio Flávio. Ele deveria ser o primeiro. Mas ele está tentando, né? Não sei se está tentando. Eu não posso afirmar. Pelo menos um discurso muito mais apaziguador do que os próprios irmãos. O discurso pode ser apaziguador, mas tem que haver, dentro da turma ali que está atacando o Zema e atacando outros, tem que ter uma calma. Você acha ali. que eles estão combinados, de cada um fazer um papel? Eu acho que estão combinados. O Flávio sempre foi um cara menos conflituoso dos irmãos. Então acho que naturalmente o perfil dele é de menos conflito. Mas acho que é preciso dar um passo a mais. Ou então deixa o pau torar e vamos ver o que acontece. Eu também entendo como uma ofensa a mim o PL ter lançado o André do Prado da forma que lançou. Então começa daí, olha, por que não fizeram um gesto para não lançar? E agora fica, o Salles está batendo. Vou bater, porque o cara não é do nosso grupo, não tem, é do centrão total. Se havia um sentimento de construir alguma coisa em conjunto, tinha que ter sido feito de forma bilateral. Gratidão é bilateral, lealdade é bilateral e parceria é bilateral. O problema é que há grupos, infelizmente, que acham que é unilateral. É só para eles, só com o nome deles, só em torno deles. Não há nenhum compromisso recíproco ou bilateral. Política não funciona assim. E felizmente, para muitos nós da direita, conservadores, nós temos nossa vida no setor privado, independente. Eu posso falar o que eu quiser, não dependo de política para nada. Vamos embora. Salles, dentro desse contexto também de corrupção, de Banco Master, de ligação com Daniel Vorcaro, que inclusive foi o estopim desse desconvite do Romeu Zema para esse evento do Novo, o que consta é que o Novo recebeu cerca de R$1 milhão do Vorcaro. Então, o senhor acabou de dizer que é independente, que fala o que pensa, então gostaria de saber a sua avaliação desse caso, se deveria ser condenado também, como que essa situação, até para esclarecer para a nossa audiência. Eu acho que as doações eleitorais que foram feitas, acho que eu não sei exatamente o ano, não sei se foi em 24 ou em 22. 24. Vou confirmar aqui, mas acho que 24. Eu acho que a doação, acho que do cunhado do Vorcaro para a campanha do Zema, foi uma coisa assim. Ela foi feita num contexto em que ninguém sabia ainda quem era o Daniel Vorcaro, diferentemente do telefonema do Flávio para o Vorcaro, que foi um dia antes do Vorcaro ser preso, o Brasil inteiro já sabia quem era o Daniel Vorcaro. Portanto, não dá para comparar coisas que são totalmente distintas. Um foi feito 2 anos antes dessa confusão toda, e o outro foi feito um dia antes da prisão do Vorcaro, e o Brasil inteiro já sabia. Se esta doação do Vorcaro para o Novo, assim como teve para outras pessoas, tivesse acontecido em meio aos escândalos, eu acho que seria absolutamente reprovável. Reprovável. Foi em 22 mesmo. 22, quer dizer, 22 ninguém nem imaginava o que estava rolando dentro do Banco Master e do Vorcaro, né? Dentro daquela confusão toda ali. Estamos falando de uma doação que foi feita há 4 anos atrás. Essa eu não estou defendendo, nem era eu do Novo, estava no PL, mas eu estou dizendo o seguinte, em 22, inequivocamente não pairava sobre o Vorcaro, sobre o Master, nenhuma dúvida sobre se eram ou não gente ilibada.
Na véspera da prisão do Vorcaro, sim. Todo o Brasil sabia que ele era um picareta e que a qualquer momento ia ser preso. A vergonha toda de todo o recurso, toda aquela bandalheira que foi revelada, todo mundo sabia um dia antes do Vorcaro ser preso. Então acho que há uma diferença fundamental nas críticas aí, né? E a doação para o Novo, assim como parece ter sido também a ajuda para o filme do Bolsonaro, foram feitas ambos dentro do que, pelo menos até onde se sabe, o regramento determina, seja a doação eleitoral, seja o patrocínio para o filme. Então aí a questão é mais não de forma, mas de conteúdo. Eu acho que você comparar algo em 22 que não parava nada contra o Vorcaro e contra o Banco Master, há uma ligação acontecida um dia antes do cara ser preso, em que o Brasil inteiro, o planeta inteiro já comentava da suspeição, E o que o senhor acha que aconteceu ali? Ficou satisfeito com as explicações que eles deram até o momento? Qual que é a tua avaliação passado esse tempo? Eu acho o seguinte, eu acho que ali, a prevalecer tudo que foi dito até agora, eu acho que ali é uma questão, assim, do ponto de vista jurídico, não há nada, né? Se houve realmente uma doação feita dentro da lei, declarada e tudo, como o Mário Frias está dizendo que foi. Está dizendo que foi investimento, né? Nem doação. O investimento, desculpe, um investimento feito dentro da lei, declarado, imposto de renda, tudo bonitinho. O Mário disse que sim, embora ele tenha dito que fosse apresentar as coisas, e pelo visto ele até agora não apresentou nada. Mas, se isso for verdade, do ponto de vista jurídico, não tem nada errado. Do ponto de vista moral, em você pedir dinheiro e repetir reiteradamente dinheiro para alguém que já era sabido, tinha esse dinheiro graças a desvio de dinheiro de órgãos públicos, de precatório, de folha de pagamento de INSS e de setor privado que investiu no banco de boa-fé e a turma estava desviando o dinheiro, eu acho que moralmente realmente é ruim. Juridicamente pode ser que não, a prevalecer a explicação do Mário. O senhor é intrinsecamente ligado ao agro, né? Um setor que tem a maior bancada, né, do Brasil e que move a economia do país. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre o apoio que o senhor tem nesse setor e se o senhor acredita que deveria ter talvez mais apoio, por que essa ligação com o setor não se traduz num apoio maior? Não, eu tenho grande apoio no setor. Mas dentro da bancada, por exemplo, do agro? A bancada do agro, ela tem diferenças estaduais, né, regionais. Por exemplo, quem comanda a bancada do agro, hoje o presidente da FPA, é o Lupion, que é do Paraná. Então ele tem as alianças políticas dele do Paraná, assim como outros deputados e senadores de outros estados têm as suas alianças políticas. Qual é a aliança política que é pertinente à minha atuação? São Paulo. Eu tenho muito apoio do agro no Brasil inteiro pela ajuda, pela justiça, não é nem ajuda, pela posição correta, técnica que nós tivemos com o agro enquanto o período em que eu fui ministro, tanto que eu vou a Rondônia, ao Acre, Terra da Marina, a Amazonas, ao Pará, enfim, qualquer estado desse, Mato Grosso, e as pessoas, olha, Salles, você é o melhor ministro que já teve, tal. Mas isso é mais uma questão pessoal. Qual é o agro que impacta a minha questão político-eleitoral, o apoio efetivamente? É o agro de São Paulo. E o agro de São Paulo maciçamente me apoia. Qualquer setor que você for. Pecuária, cana-de-açúcar, soja, qualquer um. Por quê? Porque, de fato, eu não só fui ministro, como fui secretário de meio ambiente em ambas as situações. Eu tive e tenho até hoje uma grande relação com o agro. O agro é uma parcela fundamental do nosso estado. São Paulo, por outro lado, o estado de São Paulo, tem na capital e na região metropolitana uma concentração de votos muito grande. E esses votos têm uma grande participação, uma parcela de esquerda. Por que os candidatos de esquerda se equilibram com a direita no estado de São Paulo em muitos casos? Porque a capital, a região metropolitana e parte do litoral tem muito voto de esquerda. Tem muito voto de esquerda. Se você for do interior, o voto da direita é muito maior, mas muito maior. Eu dou o meu número. Eu tive 640 mil votos no estado de São Paulo. 200 mil em São Paulo e região metropolitana e 440 mil no interior. Então eu tive o dobro de votos do interior do que eu tive na capital. A população é meio a meio, né? E a população é meio a meio, por aí. Então, o que mostra que eu tenho sim muito apoio no agro e muito apoio no interior. É que numericamente a população da capital e região metropolitana, que tem por sua vez uma parcela de esquerda mais significativa, acaba votando nos candidatos de esquerda. Isso é natural. A gente falou muito aqui de cenário político, de questão partidária. Queria saber das propostas do pré-candidato Salles, caso seja eleito.
político. A gente sabe que o senador tem um papel ali de representar realmente o Estado, né, lá dentro de Brasília, como entidade da federação. Quais são as suas prioridades, caso eleito senador? O senador faz tudo que o deputado faz. Vota leis de todos os assuntos e tal. Então, quanto a isso, não muda muito. O senador é um deputado revisor, uma outra casa do sistema bicameral. Mas o senador ele tem algumas funções que o deputado não tem. Eu diria que 3 delas movem hoje o meu desejo de ir para o Senado. Primeiro e mais importante, eu sou um paulista, defendo São Paulo. Vejo que São Paulo, embora seja o estado no país que responde por 30% de tudo que o Brasil arrecada, recebe menos de 10% de volta, tendo a maior população do país, 46 milhões de habitantes. Ou seja, do ponto de vista de importância do cidadão paulista diante do orçamento da União, né, da questão fiscal, o paulista é maltratado pela União em muito. Você pega estados como os do Nordeste, a maioria deles. Do Norte, então, nem se fala. O próprio Rio de Janeiro recebe muito mais, o carioca recebe de volta da União muito mais do que o paulista. Então acho que um papel que um senador por São Paulo tem é defender o estado de São Paulo dentro do arranjo federativo. E defender, na minha opinião, sem o patrulhamento ideológico, sem o peso na consciência que incutiram na cabeça do paulista. Dizem, não, vocês têm que ajudar o resto do Brasil. Não tem que ajudar nada. Cada estado tem que se ajudar. Tem que cuidar das suas contas públicas, tem que desenvolver a educação do seu estado, a segurança. Claro que a União ajuda questões regionais marginalmente, mas o que hoje acontece é um assalto a São Paulo e um desperdício de dinheiro paulista por outros estados. Esses escândalos de corrupção que a gente vê na Codevasf, no Banco do Nordeste, no Banco da Amazônia, sei lá, nos outros estados, lá, principalmente lá para cima, é dinheiro de paulista que está sendo desperdiçado. Essa é a verdade. Que a gente trabalha, gera emprego, paga imposto, o dinheiro vai embora de São Paulo, a reforma tributária vai agravar isso ainda mais, porque agora criaram ainda por cima um conselho gestor dos impostos lá em Brasília para distribuir o dinheiro. Então, começa daí. Acho que o senador por São Paulo tem que vestir a camisa de São Paulo e defender São Paulo sem mimimi, sem essa coisa do politicamente correto de que São Paulo... A questão é que numericamente vocês vão perder sempre, né? Porque tem muito mais estado no Nordeste. Nós podemos perder numericamente, em quantidade de votos, mas nós não podemos perder em narrativa, nós não podemos perder em estratégia. Quando eu vejo deputados e senadores de São Paulo votando contra São Paulo, por peso na consciência, porque alguém fez um patrulhamento ideológico, incutiu uma culpazinha, dizendo, vocês já são muito ricos, para com isso. Não, nós somos ricos porque a gente trabalha, somos ricos porque é um estado forte, somos ricos porque a gente é sério. Então, acho que São Paulo tem que ter orgulho, né? Nós aqui, o Estado da Revolução de 32, que lutou pela Constituição. Ser paulista é o maior orgulho que eu tenho. Então, eu acho que essa é a primeira questão, defender São Paulo incondicionalmente. Segunda questão fundamental, você ter o reequilíbrio entre os poderes que cabe ao Senado. O Senado tem a função constitucional de reequilibrar os poderes. Entenda-se, o que determina a Constituição de poderes independentes, coisa que hoje não são, o judiciário interfere em todas as questões que quer interferir, tanto do executivo quanto do legislativo, portanto, perdeu a independência preconizada na Constituição, e harmônicos entre si, tudo que não há é harmonia, né? Então, quem vai colocar um freio nisso, quem poderia ou poderá, é o Senado, desde que os senadores da próxima legislatura estejam à altura desse desafio institucional, à altura do seu papel constitucional. Agora, você colocar lá pessoas despreparadas, ou então corruptas, que se envolvem nos esquemas, elas não têm moral e nem condição jurídica de fazer a defesa do que é o correto. Então, com esse nível de Senado que nós temos hoje, que até tem gente boa, mas é minoria, com esse nível de Senado que nós temos hoje, nenhum dos seus papéis constitucionais será cumprido. Ao contrário, virou mais um balcão de negócio, mais uma instância para negociar emenda, cargo e favores estatais. Você acha que essa eleição tem potencial para mudar isso com 2 vagas? Sim? Eu acho que tem um potencial porque nós estamos renovando 2/3 do Senado. E há uma preocupação nacional com a melhor qualidade dos senadores, né? Uma melhor qualidade. Claro que na nossa visão, na minha,
melhor qualidade não é só a qualidade intelectual e de formação pessoal, mas também é moral e é ideológica, né? Quer dizer, a esquerda vai querer melhores senadores, mais preparados e mais decentes, mas com uma visão de esquerda. Nós, na direita, nós queremos senadores mais preparados, mais decentes, mais estruturados moralmente, mas com uma visão de direita. Claro, isso é natural do processo político. E acho que o terceiro ponto que o Senado a quem cumpre fazer esse papel é o papel de exercício e fiscalização do poder da União. Ou seja, as sabatinas de ministros, sabatinas de membros de agências regulatórias, sabatinas de diplomatas e de enviados para organismos internacionais. Essa fiscalização e esse filtro tem que ser feito pelo Senado. Você assiste as sabatinas hoje, de todos esses cargos, é ridícula, é vergonhosa. Ninguém sabe perguntar nada, ninguém pergunta nada. É quase que é mais uma instância de extorsão. Olha, para eu votar no seu candidato, eu quero isso, 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 isso. Por que você acha que barraram o Messias? Eu acho que havia um interesse ali principalmente, ninguém me disse, é a minha opinião. Eu acho que o Alcolumbre não queria um aliado do André Mendonça no Senado, no Supremo. O André Mendonça, por força das relações dos evangélicos e tudo isso, ajudou, dentro da medida do possível, o Messias a ser um candidato viável, entre aspas, né? E o André Mendonça está sendo o algoz dessa roubalheira do Master. E, segundo consta, o Alcolumbre tem todos os rabos presos no assunto do Master, tem o tal cara lá da Previdência do Amapá que é indicado dele e tudo mais, e ele não queria mais um ministro no Supremo que fosse contra o Banco Master. E, portanto, para não deixar um aliado do André Mendonça entrar, ele bloqueou o Messias. Todo o resto de que bloqueou alguém do indicado do Lula, que a direita venceu, isso é tudo balela. É claro que para nós foi muito bom você não ter mais um aliado do Lula no Supremo. Acabou calhando pelos maus motivos, você ter uma boa consequência. Mas eu acho que os motivos que fizeram com que o Alcolumbre se mexesse são os piores motivos. Você acha que ele seria um aliado do Mendonça na questão do Master? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, não sei. Imagino que sim, né? Porque o André ajudou muito o Messias. E o André é o relator dessas diligências todas, do caso do Master, né? Então ele teria mais um ministro para apoiar no voto as próprias decisões dele, André Mendonça. Então, mas acho que justamente foi isso, todo o resto é conversa. Acho que foi isso que motivou o Alcolumbre a atrapalhar a nomeação do Messias. Não que eu defenda o Messias, muito pelo contrário. Simplesmente dizendo que o Alcolumbre barrou o Messias pelos motivos errados, mas barrou. Dentro também desse assunto, Salles, falando principalmente desses desafios de reequilibrar os poderes que o senhor comentou, principalmente tocando nesse assunto do Supremo, como que o senhor avalia essa crise que teve entre o governo Bolsonaro e o STF na época? Todo estresse entre poderes é ruim para quem está no governo. Quem gosta de confusão é a oposição. Isso é uma regra da política. Então, quando você é governo, você tem que, de alguma forma, engolir sapo e participar, digamos assim, do jogo político para distensionar ao máximo o país. Infelizmente, depois de 20 e poucos anos, né, de esquerda ininterrupta no poder, você teve 2 mandatos do Fernando Henrique, 2 mandatos do Lula e 1 mandato e meio da Dilma. Aí veio o Temer, que no fundo foi um tampão da Dilma ali, logo em seguida veio o Bolsonaro. Nós, governo Bolsonaro, nós entramos num ambiente muito conflagrado para nós. As instituições, inclusive as do Executivo, estavam muito aparelhadas contra a direita. Você tinha 22 anos de aparelhamento estatal, não só da esquerda, mas também do sistema, no modus operandi da corrupção de Brasília, né, daquela promiscuidade entre poderes, entre autoridades e tudo mais. E o governo Bolsonaro, até por uma certa falta de experiência pretérita no Executivo, acabou enfrentando todos os problemas com força ao mesmo tempo. Uma pessoa como Michel Temer, que é já mais experiente, o que ele fez? Ele foi fatiando o problema. É que, obviamente, cobrou dele a fatura que cobrou dele a história dos irmãos Batista, né, da JBS, cobrou o histórico dele de ligação do Centrão. Não fosse isso, não teria aquela gravação que o atrapalhou. Mas o que me parece que, nesse caso, aumentou muito a tensão em Brasília foi essa
Você acha que esse foi o principal erro do Bolsonaro? Foi assim, esse Um embate? certo assodamento em fazer tudo ao mesmo tempo e comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Podia ter fatiado as brigas e ter comprado uma de cada vez, ou pelo menos poucas de cada vez. E o país, né? Então, mas ele fez isso, creio eu, também na melhor das intenções. Olha, temos que resolver esse troço aqui. Vamos fazer uma política Era uma promessa de campanha, né? para fazer isso logo de uma vez. E aí o próprio grupo que estava no governo, não na sua totalidade, mas na sua maioria, não tinha a capacidade, a experiência, o jogo de cintura necessário para fazer isso. Primeiro porque você tinha uma parcela de militares muito grandes no governo e esse pessoal não sabe lidar no mundo político. Os caras estão há 40 anos trancados num quartel, né, fazendo exercício, hasteando a bandeira, canta o hino, corta grama, pinta o meio-fio, aí você põe o cara para ser ministro, não tem experiência nenhuma. Nenhuma, zero. Você pensar que a articulação política do governo Bolsonaro, ela é feita pelo general Ramos, é o cara semi-inimputável do governo, não tinha a menor condição em fazer aquilo. Então, o que acabou acontecendo? Entregou o orçamento para o Congresso. Entregou o orçamento para o Maia, depois para o Lira, porque na base da articulação, da inteligência, o Ramos não conseguia fazer. Então foi aí que o Centrão abriu uma boca desse tamanho e falou, o bobalhão está dando para nós aqui todo o orçamento do governo do Bolsonaro para a gente votar as coisas, vamos aproveitar. E aí que cresceu essa história de emenda, de verba e tudo isso. Porque sendo ele, Ramos, inábil para lidar com o Congresso, o único argumento que ele tinha era comprar apoio com emenda parlamentar, com verba, com dinheiro, com cargo. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. O senhor acredita que essa relação entre o Poder Judiciário e o Executivo, ela se esgotou no momento que o Bolsonaro deixou o governo ou essa crise se acentuou hoje? Como é que o senhor vê a relação do Judiciário com o Legislativo? Existe interferência entre os poderes? Seria o caso de um impeachment? Essa é uma pauta importante, inclusive, para a candidatura ao Senado. É uma pauta que o senhor defende? Primeiro é importante dizer o seguinte, nenhuma autoridade está acima da lei. Portanto, quando se discute, é possível dar impeachment em ministro, em não sei o quê, tudo é possível. A lei está aí para ser cumprida. Nós já empichamos 2 presidentes da República, o Collor e a Dilma. E o país sobreviveu. Então, a questão não é essa. A questão é que, no governo Bolsonaro, o judiciário interferiu e avançou, invadiu as prerrogativas do executivo diuturnamente. E hoje, como você tem um Congresso mais conservador, um pouco mais à direita, um pouco mais barulhento, ele interfere diuturnamente nas decisões do Legislativo, para ajudar, ao fim e ao cabo, o Executivo. Então, ora interferiu-se no Executivo, ora interfere-se, nesse momento, no Legislativo. Não tem que ter interferência nenhuma. Infelizmente, a nossa Constituição de 88, que eu acho muito ruim, é péssima. Eu só tenho medo de dizer para fazer outra, porque com esse Congresso que nós temos vai sair pior ainda. Mas o fato é que a Constituição de 88 é muito ruim. Ela foi feita num momento histórico, pré-queda do Muro de Berlim, queda do comunismo, saída do regime militar, quer dizer, toda a sorte de ranços e de visões distorcidas do processo produtivo e tal, estão lá inseridas, né, a Carta de Lavoro, enfim, tudo que não presta está inserido na Constituição brasileira, que é uma colcha de retalho dos lobbies que existiam em 88. E ela atrapalha muito o Brasil. Ela é muito abrangente, ela trata de assuntos que não deveria tratar e trata mal ainda por cima. O fato é que com essa Constituição de 88 que nós temos, abre-se margem para qualquer assunto ser chamado de discussão constitucional. Porque você tem N temas e capítulos e artigos da Constituição que não deveriam estar lá. E, obviamente, com a inteligência, todo ministro supremo ele é inteligente, ali não tem ninguém despreparado, consegue enquadrar como questão constitucional qualquer tema que eles quiserem. Até sob a ótica dos princípios. Pelo princípio da retroatividade, o princípio da preservação, o princípio da previdência, enfim. Hoje no Brasil, tudo virou matéria para ser tratada numa corte constitucional. Isso está errado. Está errado. Então, se nós tivéssemos condições num Congresso de bom nível, tanto na Câmara quanto no Senado, o correto era nós fazermos uma nova Constituição. O problema, o risco que nós corremos é que com o nosso nível médio do político brasileiro, que na média é pior que o de 88, na média, você tem uma chance grande de sair daí uma Constituição pior até do que a de 88. Então é melhor não mexer nesse momento. Salles, um dos grandes
temas para essa eleição também, no que tange os candidatos da direita, é o voto das mulheres, né? Você tem hoje uma tensão social, praticamente uma guerra entre os sexos aí, generalizando os homens mais à direita, as mulheres mais à esquerda. Isso não só no Brasil, no mundo todo. Você teve agora no Senado aquele PL da misoginia sendo aprovado. Essa matéria vai à Câmara. Queria saber como é que o senhor lida com isso. O próprio Flávio Bolsonaro acabou votando a favor desse projeto. Depois disse que era uma armadilha da esquerda, que se ele votasse contra, isso seria usado contra ele. Como é que você vai se posicionar? Como é que você faz para equilibrar isso, para poder colocar aquilo que o senhor acredita, sem correr o risco de ser taxado de ser contra as mulheres, machista, esse monte de coisa? Olha, Renato, como você sabe, eu comecei o Movimento em Direita Brasil há 20 anos atrás. O Movimento em Direita Brasil completa 20 anos esse ano, 2006, 2026. E nós sempre tivemos uma preocupação em capacitação dos membros do Em Direita, inclusive em parceria com o Mises, com o IEE, enfim, com N entidades, inclusive internacionais, Heritage, Atlas, Cato, Montpellier e tudo. Então, e a gente aprende algumas coisas. Uma delas é que há uma diferença clara entre o político / politiqueiro e o político / estadista. O político politiqueiro é aquele cujas posições, ideias e propostas mudam e são declaradas de acordo com a folha morta no vento. Para o lado que o vento soprar, a opinião do sujeito vai. Esse é o político, o politiqueiro. Ele quer se eleger, quer fazer tal, mas não espere dali grandes mudanças estruturantes, verdadeiras, fundamentadas. Não virá. É puro oportunismo. É o poder pelo poder, às vezes pelo poder junto com o dinheiro e tal. O político que é estadista, que tem um espírito de estadista, é aquele que diz, olha, eu acredito nisso, nisso e nisso. E eu defenderei as coisas que eu acredito. Claro que é importante você defender numa linguagem que seja mais acessível para todo mundo, explicar as questões de uma maneira que todo mundo entenda por que você adotou um posicionamento A ou B, mas não abrir mão dos seus posicionamentos. Eu procuro, obviamente não sou imune ao erro, mas procuro ser coerente com as coisas que eu acredito. Eu entrei no Em Direita Brasil, fundamos em 2006, eu passei por governo do estado de São Paulo quando o Alckmin era governador, mais de uma vez, e nem por isso virei esquerdista, muito pelo contrário, eu era apontado no governo como o direitista que estava lá dentro do governo. Quem mudou de posição foi ele, que virou vice do Lula. Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Pelo menos não mudei os meus princípios. Posso ter aprendido muita coisa e coisas que eu não concordava, que eu vi que estava errado, posso ter deixado de lado, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Depois fui ser ministro do Bolsonaro com a mesma visão, os mesmos princípios e meus valores e agir sempre de acordo com os meus princípios e meus valores. E assim eu faço como deputado federal. Não vou deixar de dizer o que eu acredito, mas se você falar qualquer coisa vai ser visto como traidor. Não me interessa. Eu não estou aqui para agradar o grupo A, B ou C, eu não estou aqui para puxar saco do Flávio Bolsonaro, eu não estou aqui para passar plano para ninguém. As coisas que dizem respeito às ideias e às posições que eu concordo e defendo, eu defendo de graça. Não precisa me dar cargo, não precisa me dar emenda, eu não quero nenhum favor de volta. Eu fui ser ministro do Bolsonaro porque eu acreditei nele e acredito em muita coisa que ele fez e defendi amplamente, de peito aberto, muita coisa que ele fez, porque eu acho que estavam corretas, ou pelo menos o objetivo era correto, ainda que às vezes a execução não fosse a mais inteligente ou a mais perspicaz. Coisas que ele diz ou faz que eu não concordo, eu não vou defender só porque são do Bolsonaro. Não vou. Muito menos do filho dele. As votações que são submetidas a nós na Câmara, aí eu sou deputado, né? Recentemente teve uma votação do 6-1. Eu fui um dos únicos 22 deputados federais que votei contra o 6-1. Eu não estou preocupado. O que fulano vai achar não me interessa. A minha consciência é o meu principal guia das minhas decisões e das minhas posições. E assim será no assunto da misoginia, no assunto qualquer assunto que vier para ser submetido à minha decisão, como voto ou como executivo um dia, ou nada, se eu sair da política, não interessa. Mas as decisões que eu tomo de acordo com as minhas posições, os meus princípios, os meus valores. Claro que é importante a gente entender os problemas, que às vezes você, num primeiro momento, pode ter uma opinião sobre um assunto e alguém te mostrar que o assunto não é exatamente o que você acredita. Mas o senhor tá Isso pode acontecer. O senhor está dentro da Câmara, o senhor sabe como é que funciona esse jogo político. Muitas vezes não tem algum tipo de acordo. Olha, você tem uma pauta importante que você quer aprovar. E aí você precisa do voto do outro partido X.
Não tem essa troca de votos. Olha, aprova esse meu aqui que eu aprovo o teu. Dentro de uma certa banda de variação, sim. O que eu quero dizer com isso? Você ceder em pontos que não são fundamentais e que não agridem os seus princípios e os seus valores, não tem problema. O problema está em quando você cede em coisas que os seus princípios, a sua índole não lhe permitem. E tem gente que cede. Eu não cedo. As coisas que eu entendo que são inegociáveis, elas são inegociáveis. O que é frescurite, podemos negociar à vontade. Mas coisas fundamentais, o hardcore ali, a espinha dorsal do nossa linha de pensamento, de correição, de anticorrupção, não abro mão, não tem conversa. Coisas que são marginais, são irrelevantes, ou são mais cosméticas, podemos negociar à vontade. Salles, também dentro dessas pautas populares de grande abrangência, hoje nós temos o voto evangélico como um voto e um segmento que pode ser extremamente decisivo nessas próximas eleições. Não é à toa que a Brasil Paralelo está produzindo também um documentário, O Brasil Evangélico, trazendo todo esse tema e esse contexto político. Gostaria de saber do senhor como que o senhor se identifica nesse contexto, nesse segmento, se o senhor é religioso e, principalmente, né, como que o senhor avalia esse segmento atualmente no campo político, se vale misturar religião e política, se isso é possível, e qual é principalmente essa parte política ativa do segmento evangélico na sua realidade e também nesse contexto geral de São Paulo. Olha, eu sou católico, mas não sou um católico fervoroso de ir à missa todo domingo, vou de vez em quando, enfim, até porque há uma parcela da Igreja Católica de padres que são de esquerda, egressos lá dos movimentos da teoria da libertação e pastoral da terra e coisa que o valha, que quanto a isso eu não tenho como apoiar ou pelo menos participar de uma missa rezada por um padre comunista que fala mal de tudo que é empresário. Então, quando é esse o caso, eu não vou de jeito nenhum. Felizmente está aumentando dentro da Igreja Católica, digamos, o movimento conservador e anti-esquerda, né, contrariando o que aconteceu na época lá do Fernando Henrique, o Leonardo Boff, Frei Beto e Companhia Limitada. Então, felizmente, a Igreja Católica está se salvando desse pessoal. Mas ainda tem muito disso. Os evangélicos são um fenômeno no Brasil interessante, porque eles souberam traduzir numa linguagem mais acessível, né, uma liturgia mais agradável, mais leve para grande parte da população, aquilo que a Igreja Católica vinha perdendo. Eu não sou evangélico, mas eu gosto muitas vezes quando eu vou nos cultos ou quando eu converso com pastores, com bispos e tal, porque eles têm realmente uma maneira de tratar os assuntos, endereçar os assuntos de uma forma mais tangível, mais próxima da realidade do dia a dia, né? Então esse é um aspecto muito bom dos evangélicos, que souberam trazer de volta pessoas e famílias a uma vida religiosa, que não é necessariamente católica, mas é evangélica, é cristã e tudo isso. Tenho muitos amigos, inclusive a minha ex-mulher é de família judaica e tal, então convivo bem com essas questões religiosas todas. O que eu vejo só dentro aí, falando da questão política, né? Então o valor, a importância dos evangélicos, dos princípios conservadores, de família, de tudo isso, a recuperação que eles fazem na comunidade carcerária também muito importante, eu acho que tem muita coisa positiva. Dentro da política, eu vejo uma parte dos evangélicos que se dedicou à política como extremamente positiva e uma parte que se diz evangélica, mas no fundo tem certas práticas que não se coadunam com o discurso. Felizmente, isso é uma minoria. Então, eu não tenho preconceito de que a discussão do evangélico esteja dentro da política, desde que a vida da pessoa, do político individualmente, esteja alinhada com aquilo que prega dentro da discussão evangélica. Não adianta o sujeito falar, eu sou pastor isso, eu sou bispo aquilo, e o cara está envolvido em corrupção até o último fio de cabelo. Com um monte de escândalos aí que às vezes aparecem e o sujeito, é o bispo fulano, foi pego com 70 mil reais enfiado no bolso. Não adianta nada, né? Então não é o rótulo que classifica a pessoa, é a conduta. Se tiver boa conduta, super bem-vindo. Se tiver má conduta, pode ser católico, evangélico, judeu, muçulmano, ateu, não interessa. Se tiver má conduta, o sistema tem que expelir.
Salles, estamos indo para uma rodada final de perguntas, começando com o Fernando. Eu queria saber, o senhor falou sobre seus posicionamentos, sobre o senhor se sentir à vontade para manifestar suas ideias, para defender os seus pontos de vista e votar de acordo com as suas próprias convicções. Obviamente, isso, em algumas situações, desagrada grupos políticos e você se torna vidraça, seja, às vezes, até de aliados políticos, né, de grupos que são mais próximos, mas também de oposição e tudo mais. O que eu queria saber é se, em algum momento, esses posicionamentos ou alguma decisão tomada, alguma ação gerou arrependimento, se o senhor se arrepende de alguma coisa, se você reconhece algum erro, algum maior erro, talvez, que você tenha cometido nessa trajetória. A gente vai aprendendo a participar da vida política, né? Eu dou muitos descontos, às vezes, à gestão e ao próprio presidente Bolsonaro, porque o grupo nosso que chegou lá tinha pouca experiência. Tem gente lá que não tinha, de setor privado, nenhuma experiência. Eu fui secretário mais de uma vez, depois fui ministro, agora deputado. Então, talvez hoje, olhando para trás, tenha algumas hipóteses de gestão, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente que eu talvez fizesse de forma menos ruidosa ou tivesse feito de uma maneira mais consensual com pessoas que pensam diferente de nós. Não abrindo mão de coisas que a gente acredita, mas ouvindo um pouco, deixando a pessoa... Nós fomos muito duros, né, na maneira de... Até porque a gente viu coisas erradas, muito erradas, nós queríamos consertar isso com força. Então, respondendo a sua pergunta, talvez hoje, se nós no governo não tivéssemos, nós todos, tá? A mim e outros, mas falando do meu caso especial, se nós tivéssemos feito talvez a mesma lógica das mudanças, a mesma linha de mudanças, mas numa velocidade mais lenta e com mais explicação para que as pessoas entendessem onde a gente queria chegar, né? Talvez tivesse dado menos barulho. Mas enfim, de novo, é um aprendizado, a vida política, a carreira política, ela é sempre um aprendizado. Você traz coisas novas positivas, tira aquelas que você entendeu que não foram boas ou que não eram daquela maneira e toca em frente. Salles, aproveitando essa última rodada de perguntas, falar um pouco do agronegócio, que o senhor se identifica muito, como nós falamos também, tem uma massiva parte do agronegócio que ele apoia, e eu gostaria de saber, o senhor, caso seja o senador eleito, como que vai trabalhar para os grandes desafios que o agronegócio enfrenta no Brasil, obviamente não é de hoje, mas o senhor, no papel de senador da República, como que agiria ativamente para sanar esses desafios do agronegócio atualmente? Olha lá, há certas questões que a gente chama no agro de porteira para dentro. As questões de porteira para dentro, o agro brasileiro trabalha bem, sabe trabalhar, o agricultor é dedicado, tem conhecimento das suas respectivas áreas, o que é pecuarista, o que é agricultor, enfim, soja, milho, cana-de-açúcar, tanto faz. Então, do ponto de vista técnico, vai muito bem. O problema está na porteira para fora. Então, atividade agropecuária precisa de seguro rural. Uma política pública de dar seguro é uma atividade muito insegura, porque você tem vetores que estão fora do controle, com as questões climáticas, por exemplo. Então o governo tem que prover, e o Senado tem que exigir que o governo tenha linhas de seguro rural apropriadas, né? O seguro agrícola. Você ter financiamento bom para a agricultura. Você trabalhar pela logística da agropecuária brasileira. Você vê como as pessoas exportam de determinados estados. Veja a discussão do ferro-anel, da ferrogrão lá no Mato Grosso, que é uma loucura. Você está anos discutindo isso, anos. Então o Senado tem que atuar nesse ponto. Outra questão fundamental para o nosso agro é um equilíbrio da gestão do agro com a ambiental. Nós não podemos deixar o agro continuar sendo perseguido por certos membros de órgãos ambientais que têm uma espécie de aversão ao agro. Eu vejo a esquerda, às vezes eu converso com a turma da esquerda e falo, eu não entendo essa aversão que vocês têm ao agro e à classe média, mesmo a urbana. É uma aversão aos valores da classe média, de família, de direito de propriedade, de legítima defesa, enfim, de tudo. E ao agro também é a mesma coisa, como se o produtor rural fosse um destruidor do planeta. É o contrário, é quem mais preserva. Então, eu acho que qualquer senador ligado ao agro tem que pegar todas essas questões que fazem da vida do produtor rural, inclusive, aliás, principalmente do pequeno, fazem a vida dele um inferno, e dizer, olha, você é bem-vindo. A mensagem que o Brasil tem que dizer para o agricultor, desde o micro, do pequeno, do agricultor familiar, etc. É dizer, olha, vocês são bem-quistos no Brasil. Nós confiamos em vocês, a gente apoia o que vocês fazem. Né? E de certa forma, tornar, revalorizar a figura do produtor rural, né, da agropecuária brasileira. Tem muita coisa boa,
mas ela sofre diuturnamente de um preconceito sem fundamento, de falta de informação, falta de apoio estatal, e o Senado é importante nessa questão, por exemplo, da renegociação das dívidas agrícolas, que foi pauta do Senado recentemente. Por que tem a dívida agrícola? Às vezes o pessoal da esquerda ataca, vocês tomam dinheiro do governo. Não, porque a atividade agrícola ela é absolutamente dependente de fatores exógenos. Preço das commodities internacionais, custo dos insumos é internacional. Questão climática está fora do controle completamente do produtor rural. Então o Estado tem que, nesta atividade, tem que ter os instrumentos para controlar, ou pelo menos para nivelar, né, modular todos os riscos exógenos, externos ao produtor rural. Ou seja, como a gente fala no agro, da porteira para fora. Da porteira para dentro a turma se vira. O problema é da porteira para fora. Salles, última eleição nós tivemos uma diferença pequena, que acabou elegendo o Lula, cerca de 2 milhões de votos. Houve muita discussão na época da falta de um posicionamento mais firme, principalmente das elites brasileiras, eu não sei se você concorda com isso, elite intelectual, elite empresarial, né, Faria Lima, os grandes empresários, teve aquela carta para a democracia, enfim, um grande movimento ali naquela época, em nome de salvar a democracia. Muita gente diz que isso acabou fazendo a diferença. Queria que o senhor avaliasse a atuação desses atores que são políticos também, na elite brasileira nesses últimos anos, se você sente alguma diferença desses posicionamentos da época eleitoral de 22, que o senhor viveu muito, muito fortemente, para agora, se há algum tipo de mudança, e qual é a responsabilidade, né, que essas figuras têm no futuro do país? Veja só, a elite brasileira é muito omissa. Você vê muitos poucos grandes empresários brasileiros, banqueiros, pessoas ligadas à indústria de uma maneira geral, patrocinando causas que sejam do interesse da sociedade como um todo. Muito pouco. Em geral, os de esquerda. Em geral, os de esquerda. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a elite brasileira tinha que ser elite de verdade. Existe o bônus de ser elite, mas existe um ônus de ser elite. E o sentimento que eu tenho é que a elite brasileira não gosta do ônus de ser elite, que é participar, se envolver, custear, de alguma forma, trabalhar para que o país como um todo cresça, devolver à sociedade, que a turma pensa um pouco assim, já pago meus impostos, cumpro a minha obrigação. Não é por aí. Não é por aí. Eu acho que, de fato, o que houve em 22 foi um preconceito criado contra o jeito, a forma de falar do presidente Bolsonaro. Claro que o Covid o atrapalhou, os efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia o atrapalharam também, mas mesmo assim a economia foi entregue no azul. As estatais todas no azul, estão todas no vermelho. Né? A economia do país, o dólar, os juros, enfim, se o juro subiu, o dólar também, para o medo do Lula, não foi por culpa do governo Bolsonaro. Até que houvesse um risco do Lula ganhar, o dólar e os juros estavam controlados. Então, e muitos empresários na época ignoraram tudo isso e falaram, não, mas o risco da democracia, aquela cartinha da democracia e tudo, vamos contra o Bolsonaro. Olha só no que deu. Para isso está à beira da bancarrota, né, da falência completa. Se o Lula se reeleger, é um desastre. Então, eu acho que a elite precisa fazer uma autocrítica e dizer o seguinte, olha, nós precisamos se envolver mais. Precisa se envolver mais, ter menos mimimi com coisas que são pouco relevantes e se envolver nas coisas que realmente importam. Qual é o projeto de país que está em cima da mesa? Como é que nós vamos combater a corrupção, que é a pior doença que tem no Brasil? Hoje a corrupção ela pega do vereador de cidade de 1000 habitantes a presidente da República. Empresário envolvido, autoridades de todos os poderes envolvidas. Pessoas se corrompem em troca de um jatinho, de uma caixa de vinho, de milhões de reais, de INSS, do velhinho, do banco, disso, daquilo. O Brasil está contaminado por crime organizado, disseminado no país inteiro, em todos os níveis, corrupção disseminada completamente, e é uma ausência de verdadeiro senso patriótico. Está todo mundo querendo meio salvar o seu, e o país que se dane. Então precisa ter realmente esse sentimento e ele tem que vir de cima, Renato. De cima. A elite, como eu disse, ela tem o bônus de ser elite. Vive bem, tem empregados, casa na Laranjeira, jatinho, fazenda Boa Vista, chama o negócio de surf lá da Fazenda da Grama. Beleza. Mas como que você vai se sacrificar pelo país um pouco? Você vai gastar um pouco do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, do seu conhecimento
em coisas que são realmente do interesse do país. Esse é o ônus de ser elite. Se fizer, é claro que é uma comparação meio esdrúxula, mas ela cabe. Se você olhar lá atrás, na Idade Média, os senhores feudais e os cavaleiros tinham uma vida boa em relação ao povo. Mas quando ia para a guerra, quando precisava defender o castelo, o rei, o primeiro que ia lá na linha de frente de armadura, cavalo e espada eram os nobres e os cavaleiros. E morria gente pra chuchu. Hoje em dia o cara quer ser nobre e cavaleiro na hora de viver no castelo. Na hora de ir pra guerra ele manda os servos. Assim não funciona. Muito bem. Salles, agradecer a presença nessa entrevista aqui com a gente e deixar um minutinho aí para as considerações finais. Bom, primeiro agradecer a você, Renato, ao Fernando e ao Gabriel a oportunidade de estar aqui com vocês. Na Brasil Paralelo, que é, na minha opinião, a experiência mais exitosa de qualidade do nosso jornalismo, dessa produção de conteúdo, de ensinar o Brasil realmente a conhecer a sua história e todas as suas questões políticas, econômicas e sociais. Dizer que acho muito importante o debate em torno do Senado, acho que o Senado é a bola da vez na eleição de 2026, a presidência, óbvio que é muito importante, a Câmara tem a sua importância, mas o Senado é fundamental. E é importante que os senadores venham aqui mostrar quem eles são, o que eles pensam, o que ele pensa, inclusive, do Brasil e de São Paulo, das questões paulistas. Quando você se aceitarem, evidentemente, vir aqui fazer essa sabatina de Senado, as duas estrangeiras aqui do estado de São Paulo também que expliquem o que sabem, o que conhecem, como se comportam. Por outro lado, o candidato do Centrão, como é que ele atua de fato fora daquele modus operandi do Centrão. É importante se ter essa abertura e falar as coisas com propriedade, com franqueza. O eleitor, a eleitora, o paulista, os paulistas, olharem na cara da pessoa e sentir que há uma transparência, uma verdade no que está sendo dito e cada um fará a sua escolha. Mas esse trabalho que vocês fazem aqui é muito importante para construir na sociedade brasileira um sentimento de país e de que projeto nós queremos poder avançar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, obrigado mais uma vez, obrigado Fernando, Gabriel, obrigado a você que está aqui conosco até agora e, como o Salles falou, o convite está aberto aqui para todos os pré-candidatos, todos os candidatos à presidência e também ao Senado. Queremos aqui bater esse papo, sabatinar e descobrir as ideias de cada um. E você pode acompanhar essa cobertura das eleições 2026 aqui com a Brasil Paralelo. Estaremos firmes aqui até o final desta jornada neste ano, um momento tão importante para o futuro do Brasil. Eu também te convido a ser assinante da BP para ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, para ter a melhor informação, também informar a sua opinião sobre todos esses temas. Muito obrigado e até a próxima.